sendo que havia a possibilidade do homem exercer o seu papel e interromper aquele ato de destruição, dizendo à mulher, reafirmando à mulher que Deus havia determinado que não era para tocar naquele fruto, mas pelo contrário, o homem se deixa levar e aproveita a queda da mulher para também desfrutar, também participar daquela, experimentar aquilo que era só uma dúvida, não é? Mas aquela dúvida foi transformada em algo tão sedutor, quando por meio de argumentações falaciosas o inimigo promete a eles um conhecimento que tornaria eles como Deus, não simplesmente aquilo que eles já tinham em Deus, a comunhão com Deus, o contato com Deus, o relacionamento que eles tinham com Deus, mas ser Deus, eles mesmos, através do conhecimento do bem e do mal. E aí quando o conhecimento do mal atinge o homem na sua estrutura e encontra nele um ser frágil ainda, um ser que ainda está no processo de desenvolvimento, que pode chegar a um patamar muito maior, mas que naquele momento ainda estava no processo evolutivo, vamos colocar dessa forma, claro, só por inferência, tá? Não por referência bíblica direta, causa nesse homem um estado de perplexidade, de confusão. Essa confusão se manifesta nas suas atitudes. O homem e a mulher passam a, como a Bíblia assim nos escreve, percebem que estavam nus. Como assim percebem? Eles não eram seres inconscientes, eles tinham inteligência, eles exerciam um trabalho, Adão trabalhava na terra, tá certo? Então eles tinham inteligência, só que o tipo de consciência da qual eles desfrutavam não era afetada pelo mal, não era afetada por sentimentos negativos e autodestrutivos. Quando, por exemplo, o homem olha para a mulher, aquela mulher para quem sempre olhou com afetividade, com amor, com carinho, com companheirismo, né? Que via naturalidade na sua nudez, que via aquilo que sempre foi compartilhado entre eles, aquela plena comunhão entre eles. Quando injetado o mal agora dentro da sua consciência, e ele não tendo a capacidade de dominar esse conhecimento mal, de subjugá-lo, de submetê-lo, pelo contrário, ele é subjugado pelo mal, o seu mesmo olhar para a mulher agora será distorcido, olhando para ela e tendo uma sensação de cobiça, não como compartilhamento de sentimentos bons, mas como a cobiça por satisfazer seus desejos egoísticos por meio daquele corpo. Olha para a mulher e talvez pela primeira vez vê nela apenas um objeto sexual, e ela vê no homem também um objeto sexual de desfrute, e aquele sentimento causa perturbação. Isso é o que eu consigo entender a partir das suas atitudes. Veja que eles escondem a sua nudez, eles se cobrem porque estão tentando interromper aquele pensamento perturbador a qual eles nunca estiveram expostos. E a sua nudez agora passa a ser um problema em relação a Deus. Eles entendem que eles têm que escondê-la de Deus, porque a partir de agora ela não está mais sendo encarada dentro de um quadro de naturalidade, de tranquilidade, de equilíbrio, de normalidade. Está sendo encarada agora como algo vergonhoso. Por que tornou-se vergonhoso a partir de agora? Por causa de algo negativo que está fazendo parte agora da sua consciência. Então por isso que ele coloca aqui a possibilidade de que houvesse uma neutralidade que foi afetada. Essa neutralidade está dentro dessa questão da perfeição relativa. E aí em outros lugares eu gosto até de um exemplo que dão em relação a comparar Deus com o homem, a santidade de Deus e a santidade do homem. Sendo a santidade de Deus como a luz que penetra todos os ambientes, não pode ser contaminada por eles e modifica o ambiente. E a santidade do homem sendo a santidade da água, que pode até ser extremamente purificada, mas também pode ser facilmente contaminável. Pode tornar-se pura, mas também facilmente contaminável. E assim temos a santidade absoluta de Deus e a santidade relativa do homem. É por isso que ele coloca aqui a questão da neutralidade. Aí logo em seguida ele fala da evolução. Parece que o homem foi criado menor, para que pelo livre-arbítrio se fizesse maior. Salmos 82:6, Mateus 10:34. Deus criou o homem evoluído para que por si só se tornasse
criou o homem involuído para que por si só se tornasse evoluído. Então ele traz aqui esse pensamento acerca do homem está num processo evolutivo que foi interrompido pelo contato com esse conhecimento do mal, que causou nele um estado de perturbação, de desequilíbrio, e assim trouxe destruição para a sua vida e transmitiu essa destruição para os demais, seus demais sucessores, né, seus descendentes. O homem não é um ser evoluível. Perdão, o homem é um ser evoluível, por isso ele se evolui, mas por causa do pecado o homem se estagnou no plano de sua evolução racional e espiritual. Só evoluiu na zona da inteligência analítica mental. É por isso que ele não tem apetite por Deus, o desejo, né, de conhecer, de buscar a Deus. Se o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria evoluído somente em demanda do bem. Mas ao comer do fruto proibido, se estagnou no plano da evolução hominal e ficou estagnado no plano animal. Tornou-se uma espécie de animal inteligente que só se importa com as coisas materiais, ou seja, da terra. E foi exatamente isso que o glorioso Cristo veio redimi-lo. Foi disso que Cristo veio redimi-lo. Então é bastante interessante aqui essa colocação. Por mais que não possa ser tão abrangida por evidências, por referências bíblicas, mas creio que é um caminho seguro. É um caminho seguro que pelo menos é referenciado, né, pelos textos bíblicos e por aquilo que podemos depreender das leituras. Então eu acredito que de fato seja algo que está de acordo com a realidade. Ele fala também acerca do poder criador, que é inerente ao homem, que foi concedido ao homem por seu Deus, né? Sendo ele imagem e semelhança de Deus, é-lhe dado também, de uma forma relativa, sempre relembrando, esta capacidade de criar. O único ser que Deus criou com poder criador foi o homem, e esse poder criador reside na zona do livre-arbítrio. A nenhuma das suas criaturas Deus deu o livre-arbítrio, mas tão somente ao homem. A natureza obedece a Deus inconscientemente, enquanto o homem obedece ou desobedece conscientemente. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. E essa imagem implica também no poder criador. O poder criador existe no homem. No homem pode ser benigno ou maligno. O poder criador que existe no homem pode ser benigno ou maligno. O homem é quem determina se será de um jeito ou de outro. A jurisdição de Deus autolimita-se no plano do livre-arbítrio humano. Então Deus concede ao homem o livre-arbítrio como uma autolimitação imposta por Deus a si mesmo, que ninguém pode limitar a Deus. Mas Deus pode se autolimitar. Deus se autolimita concedendo ao homem um espaço chamado livre-arbítrio, e dentro desse espaço o homem tem, de certa forma, um poder criador. E vemos isso todos os dias quando olhamos para tudo aquilo que o homem construiu. Coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, por causa do contato, do conhecimento do mal, que trouxe ao homem uma distorção do seu ego, né, uma distorção do seu ser, o homem passou a empregar a inteligência concedida por Deus, inteligência concedida pelo Espírito Santo de Deus, passou a empregá-la também para a construção de algo destrutivo. E assim vemos todas as construções malignas, né, dentro da sociedade. Vemos aí as armas de destruição em massa, vemos as doenças criadas em laboratório, nas cidades a prostituição, o comércio do corpo, né? A baixa cultura que usa como pretexto movimentos da sociedade, movimentos culturais para a promiscuidade, a prostituição, a devassidão e tantos outros tipos de situações que o homem cria como forma de satisfazer a sua vontade deturpada, né? A sua vontade destruidora, alimentada pelo mal moral presente dentro dele. Então este mal moral, que é uma distorção do seu ser, lhe faz ter desejo por aquilo que é destrutivo, e ele cria então meios de satisfazer esse desejo por diversas vias. Então isso é também fruto dessa situação que observamos aqui. O poder criador,
que tem que ser um poder criador concedido para o bem, mas que infelizmente é distorcido e cria também situações más, situações nas quais o homem prejudica-se e inflige prejuízo também àqueles que são atingidos, são afetados por ele. E temos aqui a contaminação, acerca da contaminação. Pelo que depreendemos de alguns textos bíblicos, o homem não foi criado contaminado, mas contaminável. Tanto que se contaminou. Mas por que se contaminou? Porque era contaminável, senão não se teria contaminado. O homem não foi contaminado por ninguém, mas por si próprio. A sua contaminação se deu através do advento da inteligência antes da razão. Pelo menos é o que afirma a filosofia universálica, e isso me parece verossímil. A inteligência dá luz, mas não pode dar poder. O poder só pode vir da razão. Aí ele aproveita aqui um conceito que foi abordado quando falamos acerca da filosofia universálica na aula de antropologia, que tenta, na verdade, uma conciliação entre o conceito evolucionista, só que o evolucionismo sendo limitado somente para uma esfera da evolução humana, sendo o ato criador afirmado dentro da filosofia universálica. Ele diz que Deus é o autor da criação, tudo foi criado em Deus, mas foi criado menor para, evoluindo, atingir um estado de plenitude, de perfeição. Então a filosofia universálica, ela somente aproveita o conceito evolucionista dentro do processo, mas o ato criador permanece sendo um ato de origem divina, né? Sendo Deus o criador, a inteligência criadora de todas as coisas. Então ele aproveita aqui nessa questão de contaminação somente o conceito de que o homem é um ser de santidade relativa, né? E é um ser evoluível. Então ele estava evoluindo em demanda do bem, tornando-se cada vez mais aperfeiçoado nisso. Só que por causa do contato com o mal, ele tornou-se um ser estagnado, e esse contato deu-se porque o homem era contaminável. Não que ele fosse criado contaminado, Não que o homem fosse criado, como a gente viu no posicionamento dualista, e no posicionamento maniqueísta, que o homem tenha sido, quando criado a partir da matéria, tenha sido inerentemente criado mal, essa matéria já contaminada, carregada de elemento de malignidade, sendo o espírito colocado nesse corpo como um ser aprisionado, como um pássaro numa gaiola. Então não é esse conceito que está sendo afirmado aqui. O que está sendo afirmado é, a partir daquilo que vimos, ele fala de estado de neutralidade, sendo um homem criado nem bom nem ruim, neutro, para que a partir desse estado evoluísse para um estado de perfeição. Mas durante esse processo de evolução, este ser passivo de ser contaminado, um ser contaminável, não contaminado desde o princípio, a priori, mas contaminável, tanto que vemos a consequência que a partir da sua má escolha de fato se contaminou e se estagnou dentro do processo evolutivo, não alcançando a razão plena, mas somente a inteligência animal, e não a razão plena. É um conceito que até de fato faz algum sentido, dá para se aproveitar algumas questões dele, mas sempre com o devido cuidado, principalmente quando se aproveita essa questão evolutiva. A questão evolutiva, sempre que se aborda ela, parece que está se fazendo referência ao darwinismo, e não necessariamente. A palavra evolução já existia antes de Darwin, Então os homens evoluem independentemente de estarmos tratando acerca da evolução darwiniana das espécies, de que todas as espécies descendentes de um ser um ser primitivo originário de todas as demais espécies, passando por mutações e gerando diferentes espécies. Não é isso que estamos falando. Estamos falando apenas de um homem que é criado de uma forma neutra, e a partir de um incentivo, a partir de uma oportunidade que lhe é ofertada, de uma chance que lhe é dada por Deus, passa por meio desse contato com Deus, desse diálogo, dessa comunhão, desse relacionamento, passa a ter a possibilidade de evoluir. Só que durante esse processo de evolução pode também fazer uma opção de desobediência e permanecer estagnado na sua condição.
Então é somente nesse sentido, né? Reduzido a esse sentido, esse tipo de evolução. A zona penumbral. A zona penumbral, como ele vai abordar agora. Não peca quem está na perfeita luz. E aí temos o absoluto, né? Deus na sua santidade absoluta. Nem quem está nas perfeitas trevas. E trevas aqui ele não fala acerca de trevas do pecado, da malignidade. Ele está falando da ignorância, ele está falando dos seres que não são dotados de capacidade volitiva, de inteligência, de raciocínio lógico, de razão. Seres que agem somente por instinto, né? Ele está falando de seres ignorantes. É esses seres que ele se refere quando ele fala aqui de trevas. Quem está nas perfeitas trevas. Peca quem está nas penumbras. Isto é, entre a luz e as trevas. No comentário em foco, trevas significa ausência de saber, ignorância, falta de conhecimento ou de inteligência. O animal não peca porque vive em totais trevas, na ignorância. O Cristo não pecou porque vivia na total luz, né? Na plena consciência. Só peca quem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja esse dualismo, né, entre bem e o mal, essa relativização, né, não existe mais absolutos. Então essa relativização dentro do homem causa esse estado de confusão, esse estado de indecisão, né, e aí onde o homem, através dessa confusão, enquanto não estabelece, enquanto não se equilibra, né, dando prioridade àquilo que é bom, àquilo que vem da parte de Deus, ele permanece nesse estado de confusão, né, desse estado de indefinição, e assim permanece estagnado. Agora, quando ele, a partir de um estado de definição, se subordina à vontade boa de Deus e autolimita seus instintos, a partir daí, pela influência que tem do Espírito Santo de Deus dentro dele, ele vai retomar o processo evolutivo em demanda de Deus. Aí vai aperfeiçoando, como Paulo fala, buscando a estatura de varão perfeito, como Cristo. Veja aí o referencial. Cristo, ele veio até nós, através do processo da kenosis, se tornou um homem, mas não viveu como um homem, mas não como os homens. Isso é abordado em Cristologia. Como um homem, mas não como os homens. Por que como um homem? Viveu conforme o projeto perfeito de Deus para o homem. Realizou a vontade do Pai, o projeto de Deus, o plano perfeito de Deus. Nele mesmo, como um homem. Não como um semideus. Um homem. Claro, era sim Deus. Ali estava Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas ele viveu como homem. Tá certo? Aí ele faz a diferenciação. Não como os homens. Como os homens têm vivido. A partir de uma influência destruidora. Uma influência deturpadora da sua ação. Instigada pelo mal moral. Realizadora, né, do mal circunstancial. Do mal que afeta tanto a ele quanto aos demais. Então Cristo viveu acima desta situação. Ele viveu o plano perfeito de Deus e se tornou o referencial para nós. Não podemos adotar como referencial alguém que esteja abaixo de nós. Temos que adotar como referencial alguém que nos dê o caminho, nos dê a orientação certa para sermos melhor do que somos. E este é Cristo. Tá certo? Então é isso onde ele fala: o homem está na zona penumbral, entre a luz perfeita e as trevas da ignorância. Então, nessa situação de dualidade, ele tem que se firmar como subordinado à vontade boa de Deus e vencedor, né, e dominador sobre os impulsos negativos, os impulsos destruidores, que são oriundos aí do contato que ele teve com o mal. Tá, ok? Então, essa situação em que o homem tem que se firmar, né, e tem que se definir. E aí passamos aqui para o último ponto, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi e é um dos maiores patrimônios que Deus deu ao homem. Patrimônio este que poucos homens sabem usar sem abusar. O livre-arbítrio é como a navalha nas mãos de uma criança. A navalha é boa para quem sabe usar, mas não em mãos de criança, pois pode causar grande estrago. O homem ainda não aprendeu a usar o livre-arbítrio que o Criador lhe confiou para a sua felicidade. Por ele, o homem se torna feliz quando sabe usar, ou infeliz quando não sabe usar.
O próprio livre-arbítrio não é mal nem bom, é simplesmente neutro. Simplesmente neutro. O homem é que por ele faz bom ou mau uso das coisas.